Olá, desejo que todos estejam bem, os que estão assistindo agora esse vídeo. O momento da gravação aqui é um sábado à tarde, são 17 horas, né? Hoje é dia 18 de fevereiro, hoje é um dia especial. Uma porque é sábado, outro porque é um sábado de 25 horas, um sábado mais longo, ou um sábado bem bom. Então nós vamos ter mais no futuro um sábado de 1000 anos, vai ser mais longo que esse de 25 horas, vai ser bom. Eu gosto muito do sábado. Aliás, eu não sei se eu não gosto mais da sexta-feira tardinha, que a expectativa do sábado é muito gostosa. Mas quando o sábado começa, ele já está passando. Isso não é gostoso para mim, não. Eu gostaria que o sábado durasse muito tempo. Não é para descansar, etc e tal. E sim para você voltar a Deus, né? Fazer visitas, estudar a Bíblia, estudar a lição, fazer essas gravações, etc. Nosso estudo desta semana é a lição número 10. O Espírito Santo, a palavra e a oração. Mas que lição que eu aprendi o início do assunto. Tem muito para continuar aprendendo. Maravilhosíssima esta lição, esse estudo. Santo e poderoso Deus, precisamos do Teu Espírito para nos ensinar estas coisas maravilhosas. Que quando a gente aprende um pouquinho mais e descobre um pouquinho mais, ficamos absolutamente felizes, realizados. Mas muitas vezes não fazemos ideia do quanto ainda há por aprender neste assunto. E este aqui, do Espírito Santo, a oração e a palavra, certamente há muito mais por aprender. Que o início dessa caminhada aqui, ou então a revigoração dessa caminhada por esta lição, nos faça abrir as portas para aprender ainda muitas outras coisas em relação à oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, o que é afinal a oração? Vamos ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Começa por aí. A gente acha que sabe orar, né? Mas não sabe orar. Nós não sabemos. Eu não sei. Ninguém aqui sabe. Mas, olha só a solução. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, ou seja, conhece a intenção nossa, no nosso íntimo. Porque o Espírito, agora o Espírito Santo, intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então aqui está um princípio fundamental da oração. Orar segundo a vontade de Deus. E esse é um princípio muito lógico, obviamente. É um princípio muito óbvio, para usar a palavra que eu acabei de dizer, né? Por quê? Imagina se Deus vai atender, e que Deus seria esse se atendesse? Se Deus vai atender alguma coisa que é contra a sua vontade. Por exemplo, vamos supor assim que seja um bandido por aí, esteja solto, mas é o bandido que já matou muita gente, que assaltou o banco, que, enfim, é cruel, etc. E está solto e não acho. Tá toda a polícia, etc., atrás dele. E nós poderíamos resolver o assunto orando assim: Senhor Deus, mate aquele bandido. Isso não é a oração que você faça. Não é assim. Não é isso que você faça. A oração com relação a esse sujeito vai ser diferente, mas não assim. Então o que é a oração? Introdução aqui desse assunto. A oração é nós falarmos naturalmente com Deus. Entre nós e Deus está o Espírito Santo, né? Digamos assim, traduzindo a nossa oração, nossos pensamentos,
segundo a vontade de Deus. Então, neste caso, a oração será atendida. Agora, é óbvio que não se façam orações absurdas, que essas certamente nem o Espírito Santo vai interferir nelas, né? E a oração será atendida, pelo que nós estamos lendo aqui, na parte de sábado à tarde, segundo as promessas de Deus e segundo as bênçãos que Ele prometeu. Então, sempre caímos num ponto que é muito lógico, muito óbvio, que sempre a oração será atendida segundo a vontade de Deus, e não segundo a vontade de Satanás, nem segundo a vontade minha, ou seja lá de quem quer que for. Porque se esta vontade for diferente da vontade de Deus, é evidente que ela é inconveniente, que é uma vontade errada, não é? Por exemplo, eu poderia pedir que a Lava Jato prenda e ponha na cadeia todos os corruptos do Brasil. Isso não é coisa que se peça, não é? Temos que ser mais lógicos. Então aqui nós estamos aprendendo alguma coisa a respeito da oração, mas não tudo. Eu estou vendo que existe uma longa caminhada ainda por se aprender, que é bom, porque a oração é uma coisa maravilhosa, né? Então, avançando nesse aspecto, porque depois nós vamos para outro ponto, né, que são os fundamentos, os 3 fundamentos da oração, avançando nesse aspecto, qual é a oração que agrada a Deus? Que nós já estávamos então agora debatendo sobre isso, né? Bom, em primeiro lugar, a oração não é para informar a Deus: Senhor Deus, a minha esposa, a minha filha está doente, né? Nós estamos te pedindo para que cures ela. Ele já sabe, né? Não é isso, né? A oração nos faz saber qual é a vontade de Deus. Ela estabelece um relacionamento com Deus. E o Espírito Santo está agindo nesse relacionamento, junto a Deus e junto conosco. E na medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, a Bíblia, estudando as lições que facilita o estudo da Bíblia, nós vamos entendendo qual é a vontade de Deus e vamos nos tornando mais capacitados a orarmos de forma conveniente, não é? Porque aqui diz assim, João 15, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas esse o que quiserdes, esse querer será de acordo com a vontade de Deus. Então vai acontecer o seguinte: a minha vontade terá sido adequada à vontade de Deus. Então a minha vontade será igual à vontade de Deus, e não a vontade de Deus igual à minha vontade, que é sei lá o quê, não é? Aqui diz assim a lição, muito apropriadamente: a oração não muda Deus, ela nos muda, não é? Pois somos levados à sua presença transformadora. Então a oração, ela nos coloca em um relacionamento com Deus. E quanto mais relacionamento existe com Deus, ou seja lá com quem quer que for, com quem quer que seja, esse relacionamento vai resultar em transformações, em mudanças. Você imagina que mudanças ocorreriam se nós orássemos muito mais. Mudanças de Deus para conosco. Essa mudança não é de nós para com Deus, de Deus para conosco, não é? Porque é a vontade dele que tem que se estabelecer em nós. Não quer dizer, tá, a vontade dele, então não temos uma democracia. Não, a questão é outra. A questão é a seguinte: Deus é perfeito, Deus é amor. Portanto, a vontade dele é boa para conosco. Mas muitas vezes a nossa vontade para conosco mesmo é uma vontade fracassada. Então, quanto mais afinada a nossa vontade para com a vontade de Deus, melhor para nós. Porque a vontade de Deus é boa para nós, né? Então vamos para os 3 fundamentos da oração bíblica. O primeiro fundamento é pedir a Deus. Não. Mas Deus já sabe tudo. Como pedir a Deus? Ele já sabe tudo. Eu tenho que participar, né? Porque se eu quiser trazer alguma novidade para Deus na oração, senão eu vou ter assunto nunca.
então não vou me relacionar nunca com Deus. Essa é a questão básica, né? Então eu vou falar com Deus sobre aquilo que Ele já sabe. Eu vou falar com Ele. E Ele vai me ajudar nisso, né? E se eu falar, conforme já aprendemos, segundo a vontade dEle, que é boa para conosco, então, aí nesse caso aumenta a confiabilidade nossa para com Deus. Nós teremos mais confiança nele, né? E isso permite que se estabeleça uma permissão. Não, eu vou dizer diferente. Isso abre espaço a que haja uma permissão da nossa parte para que Deus nos transforme, não é? Então essa é a grande questão. Nós nos aproximamos dele e buscamos amparo, ajuda com ele, não é? O segundo fundamento da oração, o primeiro é pedir. O segundo fundamento é muito importante, é crer. Esse fundamento é fulcral, como disse um amigo meu esses tempos. Guardei essa palavra, né? Ele é importantíssimo. Imagina você pedir alguma coisa a Deus, por exemplo, você pedir que Ele te cure de uma doença lá, né? Mas Ele não vai fazer nada, você nem acredita. Às vezes nem acredita que Deus existe. Daí já nem pede também, mas vamos supor que peça. Teve isso aconteceu mesmo, né? Numa certa igreja, que eu não sei qual é, mas me contaram que isso aconteceu. Então, um irmão que foi fazer um pedido de oração por uma irmã e disse o seguinte: vamos orar com fervor por aquela irmã, porque ela está com uma doença danada, uma doença tão forte que não há Cristo que cure. Bom, se ninguém, se Deus não cura, então nem peça, né? Se você não tem fé, né? Claro, ele disse precipitadamente, mas é o seguinte: que adianta pedir alguma coisa a Deus se não acredita que Ele vai fazer algo? Ele não faz nada, é lógico. Mas por que Deus não faz nada por quem não crê? Por quê? Simples, mas simples de entender. É questão da dúvida, não é? Questão da dúvida. Vamos ilustrar por outra maneira. Vamos supor o seguinte: que eu esteja pedindo, eu vou viajar para um certo lugar, lá vou andar assim umas 6 horas de viagem de carro, né? E eu vou pedir para Deus que Ele proteja a minha família nesta viagem, de acidentes, de problemas maiores, etc e tal, que a gente possa ir e voltar sob sua proteção. Mas não acredito que Ele vá fazer alguma coisa. Mas como é que Ele vai atender se nem eu que peço acredita, né? É o lógico, óbvio, né? Eu peço só para pedir, mas Ele não vai fazer nada. Então Ele não faz mesmo nada, né? Como que Ele vai fazer alguma coisa para alguém que não acredita que Ele vai fazer alguma coisa? Simples, né? Vamos avançando, temos aqui então o terceiro fundamento. Tem hoje bastante vento, né? Vocês devem estar percebendo isso. O terceiro fundamento, a palavra aqui, reivindicar, está um pouquinho estranha, mas vamos traduzir ela. Reivindicar aqui significa ser agradecido. Então eu vou ler aqui 1 João 5, versículo 14 e 15. Se pedires alguma coisa segundo a sua vontade, já aprendemos isso, né? Não pedir algo contra a vontade dele, Ele nos ouve, né? E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que temos feito. Explicando em outras palavras, nós vamos fazer o pedido para aquela viagem, né, de 6 horas, etc. Então foi feita a oração, estava ali no carro, eu, minha esposa e mais algumas pessoas estão indo juntos. E já agradecemos ao Senhor Deus, muito obrigado. Talvez a gente esqueça de agradecer, mas enfim, fica no pensamento, etc. Que Tu has de nos proteger ali durante a viagem. Agradecemos, né? E Deus protege. Ele protege. Mas vai que aconteça um acidente e morra alguém lá de dentro. E daí? Como é que fica? Provavelmente essa coisa fazia parte do plano de Deus.
Porque às vezes a pessoa morrendo escapa de perder a vida eterna. Um dia nós entenderemos, né? Porque a vontade de Deus nesse caso era tão diferente daquilo que nós gostaríamos que fosse. Mas de qualquer forma, o terceiro fundamento da oração bíblica, né, é ser grato, é agradecer antecipadamente pelo que Deus ainda vai fazer, como se já tivesse feito. Eu li esses tempos, mas nunca mais achei. E se alguém tiver, me envie uma citação de Ellen White, que diz mais ou menos isso. Eu já não lembro mais as palavras, faz mais de uma década que eu li e anotei num papel e também procurei depois, mas não achei mais. Que nós vamos orar assim, tá? Bem nesse aspecto aqui. Orar pedindo e depois agradecendo como se já tivéssemos recebido. É desse jeito agradecer, né? E então Deus fará o que deve ser feito segundo a vontade dele, que essa é melhor para nós do que a nossa vontade. É assim que funciona. Esse é o terceiro fundamento da oração bíblica. Por fim, uma das coisas que nós devemos pedir, que nós devemos ter certeza que Deus concede, é pedir o Espírito Santo. Agora, pedir o Espírito Santo tem um mecanismo aqui, uma lógica assim bem interessante. Como pedir o Espírito Santo se nós não temos nenhuma experiência com ele? Funciona assim. Pelo menos eu entendi desta maneira. O Espírito Santo, sem que nós peçamos, trabalha conosco e vai nos levando para onde deve levar, para que a gente tenha as primeiras compreensões da vontade de Deus em relação à nossa salvação. E aí lá pelas tantas nós despertamos pelo trabalho do Espírito Santo e começamos a estudar mais, alguém nos dá estudos bíblicos, etc. e tal, a gente entende muitas coisas, começa a gostar de Deus, começa a gostar do Espírito Santo, começa a gostar de Jesus, começa a amar eles. E aí que entra aqui no assunto de quinta-feira. Aí nós pedimos o Espírito Santo, que nós já tínhamos, mas nós estamos pedindo mais, agora queremos bastante. Nós tínhamos o Espírito Santo para transformar a nossa vida, agora estamos pedindo o Espírito Santo para nós irmos aos outros. Queremos mais, né? Então passamos a pedir todos os dias mais Espírito Santo, né? E não é uma questão de nós termos o Espírito Santo em si, a questão, já estudamos isso, a questão é de o Espírito Santo ter a nós. Ele guiar a nós, não somos nós que vamos guiar. Então, nós, cheios do Espírito Santo, não é que nós temos o Espírito Santo, é que Ele nos dirige, Ele nos orienta, Ele nos transforma, nesse sentido. Que nós possamos ter uma boa experiência com o Espírito Santo pela oração, né? A oração, em síntese, resumindo, eleva nós a Deus, não informa nada a Deus, Ele já sabe tudo. E pela oração nós somos transformados para mais semelhantes a Jesus, que é o nosso exemplo superior. Quem trabalha nesse sentido é o Espírito Santo, né? Então que assim seja comigo e seja com você também. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco ao orarmos, para que possamos crescer espiritualmente, cada vez mais semelhantes a Jesus. É em nome dele que pedimos. Amém.